Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para estudarmos essa doutrina que nos auxilia no entendimento de nossas dificuldades, de nossa vida. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos instruindo, nos inspirando, e que possamos aproveitar cada momento de aprendizado e colocarmos em prática no nosso dia a dia, na convivência diária com todos aqueles que estão reencarnados conosco. Que o Senhor nosso Deus possa estar conosco e que possamos iniciar o nosso culto no lar da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Hoje, segunda-feira, iremos estudar o Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, os itens possessos e convulsionários. Antes de passarmos para as nossas perguntas, vamos à definição de que é possesso. É aquele que crê dominado pelo demônio, possuído, endemoniado. E os convulsionários, aquele que tem convulsões. E o que é convulsões? É a contração involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados, geralmente acompanhada pela perda de consciência. As convulsões acontecem quando há a excitação da camada externa do cérebro conhecida como córtex cerebral. Mas o que tem a ver possessos e convulsionários com a intervenção dos espíritos no mundo corporal? Nós já vimos que os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. É a resposta da pergunta 457. Os espíritos também influenciam em nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Resposta da pergunta 459. E é aí que nós iremos nos deter. Se de ordinário são eles que nos dirigem, essa direção, essa influência, ela acontece sem a nossa autorização ou com a nossa autorização? Levando em conta que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolha, nós escolhemos as influências, nós deixamos que os espíritos nos dirijam? Os espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, os espíritos, eles estão conosco pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Bom, na pergunta 473, Kardec questiona: pode um espírito tomar temporariamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar, agir, em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Ou seja, se os espíritos nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, eles podem tomar temporariamente o nosso envoltório corporal? Eles podem introduzir-se num corpo animado e agir no lugar deste que se acha encarnado? A resposta dos espíritos é que o espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Nós vimos qual é, no capítulo União da Alma e do Corpo, o momento de ligação da alma e do corpo, que é: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. O espírito, designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Aquele corpo, ele foi designado
para aquele espírito reencarnar num processo de ligação molecular. Então não existe a possibilidade de outro espírito coabitar, ou seja, habitar conjuntamente com aquele que está encarnado naquele corpo. Ele continua, identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, se nós atraímos os espíritos através de nossos pensamentos e de nossas atitudes, eles vêm por quê? Pela afinidade dos nossos defeitos e das nossas qualidades. E vem com que intuito? A fim de obrar, ou seja, agir conjuntamente conosco. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Então, o espírito ele só vai deixar aquele corpo no momento do desencarne. Ele está ligado ao corpo. A união começa na concepção e ela termina com o desencarne. No livro dos Médiuns, na segunda parte, das Manifestações Espíritas, no capítulo 23, da obsessão, subjugação, no item 241, Kardec nos traz um novo olhar sobre a palavra possessão. Ele coloca: dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Nós vimos lá na nossa definição do dicionário que possessão era o mesmo que estar possuído por demônio, endemoniado. Então acreditava-se, e acreditam algumas religiões, que a possessão acontece por espíritos maus. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar este termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Nós já falamos algumas vezes que todos nós somos criados da mesma forma, simples e ignorante. Deus não criou o mal. Deus não criou seres voltados perpetuamente para o mal. Todos nós iremos chegar à perfeição. Perfeição absoluta? Não, mas a perfeição relativa, porque perfeito é Deus, né? Absolutamente só Deus. O segundo motivo pelo qual Kardec diz que deixou de adotar o termo possessão é porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Na pergunta 474, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Então, já que não há coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por fraqueza, quer por desejá-la.
Então, por que que lá no início nós falamos sobre a influência dos espíritos? Por que está nesse capítulo? Porque eles influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas é preciso que a gente saiba que essa dominação ela só se efetua pelo nosso consentimento, pela nossa fraqueza, pelo nosso desejo. No livro A Gênese, novamente, lá no capítulo 19, os fluidos, no item 2, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, obsessões e possessões, no item 47 está escrito: na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado como numa teia e constrangido a proceder contra sua vontade. Então, na obsessão, o espírito ele atua no perispírito do encarnado, enlaçando ele numa teia de constrangimento, fazendo com que ele proceda contra a própria vontade. Ou seja, insuflando pensamentos ruins, né? Fazendo com que ele ouça aquela voz negativa que nós precisamos muitas vezes nos distanciar. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, nós vimos aqui que na possessão, em vez de agir exteriormente, como na obsessão, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Mas como assim, Andréia? Vamos dar um exemplo. Lá, quando nós estudamos sobre o sono e os sonhos, nós vimos, né, no capítulo de Emancipação da Alma, nós vimos que quando nós dormimos, o nosso corpo, ele descansa, né? Ele entra numa paralisia momentânea, mas o nosso espírito não. Ele fica ligado ali por um laço fluídico, mas ele vai para outros lugares. Ele pode ir para o plano espiritual, ele pode estar aqui, né? Ele vai visitar aqueles que eles têm afinidade. Na possessão, acontece que o espírito ele sai momentaneamente do corpo e o espírito do desencarnado, ele toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Ou seja, ele continua ligado por este laço fluídico. Esse laço fluídico não é rompido, porque ele só pode ser rompido no momento da morte. Cosme Massi coloca aqui no programa Aprendendo com Kardec, ele fala o seguinte: a possessão é um tipo especial de mediunidade, em que o espírito faz uso de todas as faculdades orgânicas do médium. Na possessão, o espírito enxerga pelos olhos do médium, escuta pelos ouvidos do médium, controla a sua fala, a sua escrita, se locomove utilizando-se do corpo do médium. É, portanto, um tipo especial de mediunidade, que tanto pode ser utilizada pelos maus espíritos, e neste caso teríamos uma ação de possessão, ao mesmo tempo que uma ação de obsessão. Olha lá, a possessão é que ele
utiliza o corpo, toma-lhe o corpo para domicílio, e possessão ele atua no perispírito do outro espírito, ou seja, ele não deixa que o outro que está ali encarnado possa se defender, né? Na Gênese coloca que a obsessão é sempre o resultado de uma ação de um espírito malfeitor e que na possessão de um espírito mau, ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera dele, né? Então a gente precisa ter essa diferença. E continuando o que Cosme Massi fala, né, em que um espírito mau poderia fazer uso da possessão para dominar o espírito médium. Mas também na possessão podemos ter a presença de um bom espírito, que faz a sua ação utilizando-se de todas as faculdades corporais do médium, que empresta, então, tá lá, ó, o espírito bom, ele pode pedir emprestado o corpo daquela pessoa que está encarnada, para que ele possa se manifestar, para que ele possa utilizar as faculdades corporais do médium, né? Então ele coloca aqui que a possessão também pode ser a presença de um bom espírito, pode ter a presença de um bom espírito, que faz a ação utilizando-se de todas as faculdades corporais do médium, que empresta o corpo para que este possa utilizar de todos os seus recursos. Vamos continuar. Na pergunta 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme queira. Então, nós já vimos inclusive o caso do Divaldo, que por muito tempo, por muitos anos, ele foi perseguido por um espírito, aonde esse espírito dizia que ele tinha feito mal, né? Divaldo tinha feito mal para ele. Enfim, ele só conseguiu fazer com que esse espírito o deixasse através das suas boas ações, da sua vontade de fazer o bem, né? Então, sempre é possível a vontade, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme queira. No Livro dos Médiuns, novamente, na segunda parte das Manifestações Espíritas, no capítulo 23 da obsessão, meios de combater a obsessão, no item 252, está lá, as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade, inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Como assim? Os espíritos protetores abandonam os seus protegidos? Na pergunta 495, Kardec faz esse questionamento. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido
a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, os espíritos protetores dessas senhoras estavam ali por perto. E o espírito superior diz: o que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos, seus protetores, que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e da caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormentam. Então, ele está dizendo aqui que os seus espíritos protetores estavam ali, próximo, mas através dos seus atos, que mesmo elas praticando a caridade, distribuindo roupas, distribuindo alguma coisa para os pobres, elas ainda cometiam um grave erro, porque elas não tinham a caridade da língua, ou seja, falavam mal das pessoas. Quantos de nós, muitas vezes, doamos, fazemos as nossas obras sociais, mas em compensação nós chegamos em casa e falamos mal dos vizinhos, e se encontrarmos alguém na rua, a gente continua falando mal. Essa é a caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que os atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo, e o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve de se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Então, a melhor forma de afastar o mau espírito é, primeiro, nos aproximarmos dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiães, e depois de nos afastarmos dos nossos pensamentos negativos, dos nossos defeitos, tentarmos nos modificar, né? Precisamos agir de forma mais agradável a Deus. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E neste caso, qual deve ser a condição desta terceira pessoa? Então, existem espíritos, existem pessoas que não conseguem perceber que estão subjugados, que estão fascinados por um espírito de uma natureza negativa, de uma natureza inferior. Outra pessoa pode ajudar numa reunião mediúnica, pode haver essa ajuda? E neste caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Os espíritos respondem: sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, solicitando o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos
para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso, ou seja, aquela terceira pessoa que quiser ajudar alguém que esteja aí sofrendo o exercício de um espírito mau, sendo subjugada, né, que queira fazer com que cesse a sujeição deste espírito, essa pessoa precisa ser um homem de bem, precisa praticar a caridade, as leis de Deus, que a sua vontade, ela para se tornar eficaz, para que ela possa ter o concurso dos bons espíritos, ele precisa ser uma pessoa virtuosa, porque só assim os espíritos bons poderão ajudá-lo e os espíritos imperfeitos irão se afastar. E também, a pessoa que estiver subjugada, ela precisa querer. Ela precisa ter a vontade dentro dela. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, existem pessoas que agradam ficar na dependência dos espíritos, que elas ficam tão fascinadas por realmente terem lá, né? O espírito, ele sabe aonde ele vai agir, quais são os pensamentos que ele vai fazer com que cheguem até você, para que você comece a deixar o seu orgulho, a sua vaidade cada vez maiores, né? Você vai se enchendo, né? Inflando, fazendo com que você se ache muito bom, perfeito. E a vaidade é um mal da humanidade. Nós não podemos, né, ter a vaidade, que é uma das chagas da humanidade, porque está ligada ao orgulho e ao egoísmo. Para que isso a gente tenha que realmente trabalhar em nós, para que tiremos esses defeitos, substituindo por qualidades morais, por amor ao próximo, pela caridade, para sermos mais humildes. Só assim nós conseguiremos exercer realmente uma influência nos espíritos inferiores. A prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, não basta dizer Senhor, Senhor. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos colocar a caridade em prática. Né? Aqui não basta que alguém murmure palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram. Deus assiste aqueles que agem, que façam, né? Que possamos aqui não nos limitarmos a pedir, mas também em trabalhar na seara do Senhor. Nós precisamos trabalhar para fazer o mundo melhor. Não é isto que nós queremos? Então nós precisamos trabalhar. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo,
que é a fonte primária de tais fenômenos. Então, os convulsionários, muitas vezes, eles têm esses fenômenos, né? Esse fenômeno acontece muitas vezes através do magnetismo. Quantos de nós já vimos aí em algumas religiões uma pessoa chegar perto da outra e encosta a mão na cabeça dela e essa pessoa cai no chão e começa a se bater? Então, pode acontecer através do magnetismo, né, que é a fonte primária de tais fenômenos, mas também o charlatanismo, porém os que têm a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, muitos também têm aí utilizado o charlatanismo para fazer com que as pessoas acreditem naqueles fenômenos, que acreditem que aquela pessoa está possuída por algum espírito mal, e aí ela se joga no chão, ou ela começa a se bater, e aí as pessoas acabam buscando aquela religião. Quantas seitas elas se utilizaram da boa vontade daqueles que estão indo realmente de coração aberto para aceitando tudo aquilo que eles estão passando. E aí nós temos aqui que os espíritos, eles desempenham, sim, papéis importantes nesses fenômenos. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Nós vimos que os espíritos, sim, concorrem, né? Eles desempenham papéis fundamentais, né? Importantes nesses fenômenos dos convulsionários. Mas de que natureza são, em geral, esses espíritos? E aí eles colocam, né? O espírito responde, pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Então, são espíritos ainda de um grau pouco elevado. Bom, gente, nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem. Na verdade, ela foi extraída de uma palestra da Eulália Bueno, é uma irmã, ela é expositora espírita, e ela, numa das palestras que ela fala sobre sofrimento, depressão, ela fala sobre essa mensagem. E eu gostaria de ler para que a gente finalizasse nosso estudo de hoje, levando em consideração tudo aquilo que ouvimos hoje a respeito de influência dos espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações, para que a gente possa entender que os bons espíritos, que os nossos anjos da guarda estão sempre perto de nós, que o Deus está sempre ao nosso lado, basta que nós nos conectemos com eles. Basta que nós possamos deixar as portas abertas às influências dos bons espíritos, né? Que a gente possa fazer isso através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E aqui a mensagem é a ausência de Deus. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um aluno, né, que ele já sabia mais frágil e disse assim: Ei, menino, Deus existe? Ele encabulado, os outros começaram a rir e ele disse: Existe, sim, senhor. E Deus criou tudo o que existe? Sim, senhor. Então Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudos. E aquele professor, sentindo o gosto da vitória, da materialidade, ficou cada vez mais feliz. E o reitor, que estava na porta assistindo aquele encontro, viu quando um outro jovem ergueu-se e disse: Professor? Pois não, o professor petulante falou.
O aluno disse: o frio existe? Ora, claro que existe. Você não sente frio? Sinto, mas o frio é a ausência do calor. A ciência mede o calor e, na ausência dele, chama-se frio. O professor: a escuridão existe? Claro que existe. Quando você entra num lugar escuro, o que é aquilo? A ausência de luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Escuridão é escuridão. Quando tem menos escuridão, é porque tem mais luz. Você diminui a luz, mas não aumenta a escuridão. Professor, o mal existe? E o professor, rindo, disse: menino, tolo, estás querendo me desafiar? Como o mal não existe? Olha para fora. O que você chama das pessoas matando umas às outras, impondo necessidade umas às outras, isto não é o mal? Ele disse: não, professor. Isso é a ausência do bem. É a ausência de Deus. Que possamos ter a certeza de que Deus está conosco, que nenhuma influência ruim irá chegar até nós a partir do momento que temos a certeza de que os bons espíritos estão do nosso lado, que os nossos anjos da guarda possam nos amparar, nos iluminar